Capítulo 16. Embora Cassie soubesse que era folga de Marnie, esperava que a governanta pudesse ter retornado de sua viagem a Paris. Após seu encontro digno de pesadelos em seu quarto com Pierre, e o presente que havia encontrado em seu travesseiro, ela não arriscaria passar outra noite aqui a não ser que conseguisse trancar a porta. Foi até a cozinha, onde uma das empregadas disse que Marnie chegará logo após o almoço. Você se importaria em chamá-la? Cassie perguntou. Sei que ela não está trabalhando hoje, mas é urgente. Alguns minutos depois, Marnie entrou na cozinha. Recém-chegada de seu passeio, a governanta ainda estava lindamente arrumada, com os cabelos ondulados sobre os ombros, e, ao comparar a aparência dela com a da empregada de serviço, Cassie conseguia ver as diferenças. Agora entendia a regra silenciosa a respeito do vestuário de trabalho no castelo. Preciso da chave do meu quarto, Cassie disse. Marnie franziu a testa. Por quê? Aquele quarto geralmente fica aberto. As crianças precisam de acesso e temos que entrar para limpá-lo. Na verdade, a chave original se perdeu e a chave extra é a única disponível. Eu me sentiria mais confortável se pudesse trancá-lo quando precisar, Cassie disse. Fui correr hoje cedo e, quando estava fora, as crianças pregaram uma peça bagunçando meu quarto. Ah, nossa, Marnie disse, mas Cassie pôde ver que ela pensava que estivesse exagerando. Tenho certeza que foi apenas uma brincadeira inocente, ela explicou, tentando proteger ela. Mas demorei o dia todo para encontrar meu dinheiro e meu passaporte. Não posso arriscar que isso aconteça de novo. Preciso ter certeza que, quando eu sair e as crianças estiverem aqui, meus pertences pessoais permaneçam onde estão. Ela sorriu, esperançosa. Marnie assentiu lentamente. Sim, vejo o quanto isso poderia ter sido sério. Ela obviamente percebera que havia mais naquela história. Vou te dar a chave extra, mas guarde-a bem, por favor. Não deixe na porta e, por favor, não tranque o quarto a não ser que vá sair sozinha. Assim, o cronograma de limpeza não será afetado. Cassie perguntou-se se a chave original havia se perdido quando fora deixada na porta. Se fosse o caso, quem haveria pegado? Vou mantê-la comigo o tempo todo, ela prometeu. Muito obrigada. Ela acabará de subir as escadas quando viu Pierre chegando. Agarrando sua bolsa e seu casaco, trancou a porta do quarto, colocou a chave no bolso e correu para encontrá-lo. Ela havia voltado para casa mais tarde do que ela esperava, mas já era 15 para as 4 da tarde. Se fosse rápida, ainda poderia chegar à cidade a tempo. Embora tivesse decidido permanecer por mais alguns dias, ela decidiu usar a viagem até a cidade como uma oportunidade de fazer algum reconhecimento. Poderia pegar o telefone de companhias de táxi e verificar se havia sinal de celular disponível. Então, quando estivesse pronta para partir, tudo correria tranquilamente, com sorte. Quando Cassie chegou à porta de entrada, viu que Margot também havia voltado. Os cabelos dela pareciam alguns tons mais loiros, recentemente escovados. Ela deveria ter passado a tarde no cabeleireiro, sendo buscada por Pierre no caminho para casa. Margot passou por ela sem sequer cumprimentá-la, mas Pierre parou ao vê-la. Preciso te pedir um favor, Cassie disse. O que é? Pierre colocou as chaves do carro no recipiente de cobre sobre a mesa do hall. Cassie notou que Margot virou-se para eles, obviamente querendo escutar a conversa. Poderia sair por algumas horas? Preciso ir até a cidade. Agora? Pierre perguntou, franzindo o senho. Não é uma hora conveniente. As crianças precisam jantar dentro de uma hora, Margot observou, intencionalmente. A viagem não poderia ser adiada nem mais um instante, mas Cassie sabia que, com Margot contra ela, estava à beira de receber uma recusa direta. Sem seus medicamentos, ela estaria em sérios apuros amanhã nessa mesma hora, mas não queria que Pierre soubesse disso. Seria muito melhor se pudesse oferecer outro motivo para precisar sair. Preciso reportar à agência de au pair e atualizá-los, explicou. Eles me pediram para fazer isso até hoje, no máximo. Pierre franziu o senho para ela. Não há necessidade de dirigir até lá para isso. Temos um telefone aqui, ele disse. Não, Cassie protestou, aprofundando-se em sua mentira. A ligação é por minha conta. Não quero que você seja cobrado por isso. Eu também preciso fazer uma coisa importante. Preciso fazer um pagamento em uma das minhas contas. Já está atrasado, e hoje é o prazo final. Podia ver que Pierre não estava comprando sua história frágil, inventada na hora. Não a deixe sair agora. Certamente pode esperar até o fim de semana, Margot aconselhou. Jogando seu cabelo brilhante, ela subiu as escadas. Era para eu ter realizado o pagamento antes de sair dos Estados Unidos, Cassie disse. Fiquei sem tempo de fazer algumas coisas por causa da pressa para chegar aqui. Pierre pressionou os lábios, pensativo. Cassie imaginou se ele concluiria que ela também havia ficado sem dinheiro, e só era capaz de ir agora por causa do dinheiro que ele lhe dera. De todo modo, para o imenso alívio dela, ele ofereceu um aceno de cabeça relutante. Seja rápida, ele disse. Mesmo se perder o jantar, você deve voltar a tempo de colocar as crianças na cama. Definitivamente já terei voltado até lá, Cassie prometeu. Ela pegou as chaves do Renault e correu para a garagem, perguntando-se como encontraria um consultório médico tão em cima da hora, tão perto do anoitecer. Conforme estava prestes a entrar no carro, ouviu passos atrás dela. Olhando ao redor, viu que Pierre havia seguido. Cassie considerou, apreensiva, desejando poder jogar o dinheiro dele de volta em sua cara, mas sabendo que não poderia se dar ao luxo de fazer isso. Talvez fosse por isso que ele havia concordado com a viagem, sabendo que gastar o dinheiro a deixaria ainda mais em dívida com ele. Mordendo o lábio, aguardou que ele falasse, se perguntando se ele tentaria dar em cima dela outra vez, e como ela lidaria com isso nesse caso. Você vai ligar para a agência? Ele perguntou. Sim, eu vou, ela mentiu outra vez. Pierre ajustou o anel de sinete dourado em seu dedo indicador. O que vai contar a eles?
Perguntou em uma voz mais baixa. Contar? Ela repetiu, confusa, antes de perceber as implicações da pergunta dele. Percebeu-se enrubescendo. Vou dizer a eles que estou feliz aqui, que estou me ajustando bem. Vou dizer que minhas acomodações são muito confortáveis e a comida é excelente. E que eu estou começando a fazer amizade com as crianças. Ela pressionou as chaves do carro contra seu palmo, consciente dos minutos que passavam. A que horas os médicos encerravam o expediente na França? Isso é tudo o que vai dizer? Sim, tudo. Ela sentiu-se como uma cúmplice, desconfortável ao repetir as palavras. Privacidade é muito importante para nós, Pierre enfatizou. Reputação é essencial para mim, pessoalmente, e para os negócios da minha família. Tive experiências no passado onde as pessoas mentiram, exageraram, tentaram causar estragos. Isso sempre resultou em consequências muito sérias, para eles, não para mim. Entendo, Cassie? Era mais do que um aviso, era uma ameaça. Ela sentiu-se gelada por dentro, se perguntando o que acontecerá com as pessoas que tinham falado demais no passado. Entendo completamente, ela sussurrou. Em voz mais baixa, Pierre continuou. Você tem dinheiro suficiente para pagar essa conta inteira? Aqui, darei a você um adiantamento do seu salário, para garantir que sua viagem corra bem esta tarde. Para seu assombro, ele tirou uma carteira de couro do bolso, destacou mais 4 notas de 50 euros de uma grande pilha, entregando-as a ela. Antes que ela pudesse dizer algo a mais, ou tentar devolvê-las, ele virou-se, saindo da garagem. Ela deu partida no carro, percebendo que suas mãos tremiam. A mensagem de Pierre era clara. Coopere, fique quieta, jogue o jogo, e você será recompensada. Cassie não queria nem pensar em qual seria a alternativa. Asterisco estressada por ser tarde para ver o médico, Cassie se esqueceu de verificar se havia sinal de celular até já estar quase na cidade. A pequena e pitoresca cidade ficava a 15 minutos de carro do castelo e era bem sinalizada, então ela encontrou caminho sem dificuldades uma vez que estava na estrada principal. Após dirigir pela rua principal, viu a pequena fachada da farmácia na esquina. Estacionou e entrou correndo, olhando de relance para o horário de funcionamento na porta, que lhe informou que ela fechada às 6. Onde posso encontrar um médico? Preciso de uma prescrição urgente, ela perguntou ao farmacêutico, que estava absorvido em uma partida de sudoku em seu celular. O Dr. Lafayette talvez ainda esteja aberto. O consultório dele é domiciliar, fora da cidade. Não é longe. Tem GPS? Não acho que vou conseguir acessar sem um sinal de Wi-Fi, Cassie disse. Então ele desenhou um mapa para ela. Ela conseguiu chegar ao médico logo antes de ele encerrar o expediente, e ele concordou em atendê-la. O consultório era lindo, montado em uma construção pitoresca com jardins primorosos. O Dr. Lafayette era um homem alto de meia-idade e modos simpáticos. Ele mostrou a ela a recepção, decorada com couro e pelúcia, além de pinturas de paisagens nas paredes. Você toma muitos medicamentos, ele disse, surpreso, quando ela lhe contou qual prescrição precisava. Cassie ficou imensamente aliviada por ter conseguido oferecer uma alternativa razoável à família do Bois para precisar vir até a cidade, ao invés de ter que confessar que tomava um coquetel de remédios para ansiedade crônica. Tive alguns ataques de pânico bem ruins no passado, ela disse. Acabei de chegar a um país novo, o que é bem estressante, e não quero que minha ansiedade seja desencadeada pela mudança de ambiente. Ele assentiu, rabiscando em seu bloco de notas. Está estudando ou trabalhando? Ele perguntou. Super, Cassie respondeu. Ah. Para qual família? Ela hesitou, lembrando-se das palavras de advertência de Pierre. A família do Bois, ela disse, cuidadosamente, observando para ver como o médico reagiria, mas ele estava olhando para suas anotações, e ela não conseguiu ler seu rosto. Está ciente, ele disse, e ela subitamente ficou tensa, já pensando no que diria se ele perguntasse algo sobre Pierre. Mas ele estava apenas a aconselhando sobre os comprimidos. Está ciente de que essa medicação causa sonolência? Ele disse. É melhor tomar esses comprimidos à noite. Sim, é quando eu tento tomá-los. Vendo que ele levantou uma sobrancelha, ela emendou. Quer dizer, é quando eu os tomo. À noite. E essa outra medicação? Sua dose é muito alta. Alta demais, em minha opinião. Vou reduzir para meio comprimido como uma dose de manutenção. Tome um comprimido inteiro se estiver ansiosa ou deprimida. Do contrário, siga com a dosagem reduzida. A dosagem maior pode causar episódios psicóticos. Farei isso, Cassie prometeu. Então, o que está achando de sua experiência como au pair? Ele perguntou, rasgando a página do bloco de anotações. Embora ele falasse em tom natural, pareceu uma pergunta sugestiva, e Cassie subitamente sentiu um desejo predominante de dizer a verdade. Afinal, se ela ouvirá rumores sobre a família de outras pessoas, o médico também deveria ter ouvido. Talvez ele estivesse a convidando para explicar pelo que ela estava passando, porque sua ansiedade havia disparado, e como ela já estava a ponto de desistir. Ela poderia contar ao médico que seu patrão tinha tendências à violência sexual, e havia dado em cima dela, depois ameaçando com as consequências caso ela divulgasse algo, enquanto simultaneamente subornava o seu silêncio. Ou contar sobre a forma como a noiva dele havia abusado das crianças verbalmente, e agredido fisicamente. Poderia explicar que as crianças talvez já estivessem irreparavelmente traumatizadas, sem que fosse culpa delas, e que ela acreditava fortemente que algum tipo de intervenção profissional fosse necessária, mesmo que fosse apenas a visita de uma assistente social. Ela teria que ser rápida, porque era quase 15 para 6, e precisava pegar seus remédios hoje, mas essa poderia ser sua única oportunidade para contar a alguém de confiança sobre seus medos e preocupações. Cassie respirou fundo. Não sei como começar, mas estou tão aliviada por ter me perguntado isso. Queria desesperadamente conversar com alguém, porque preciso explicar tanta coisa, ela começou. E então, na recepção, o telefone começou a tocar. Com licença, o Dr. Lafayette disse.
Minha recepcionista já foi embora. Importa se eu atender? Claro que não, Cassie disse, esperando que a ligação não demorasse. O médico só ficou fora por 1 minuto. Obrigada outra vez por me consultar depois do expediente, Cassie disse quando ele retornou. Fico tão grata. Pretendia usar isso como uma introdução para os seus comentários, mas a resposta do médico a silenciou. Pierre Dubois é meu amigo íntimo. Ele fez muito para apoiar meu consultório ao longo dos anos, e meu irmão é o gerente da adega na vinícola dele. Sempre fico contente por ajudar qualquer um de seus empregados ou familiares. Então, Cassie, você ia me contar sobre o que está achando da sua estadia aqui? Ela ficou sem palavras, tonta com o choque do que ele acabará de dizer. A resposta que ela formulara tão cuidadosamente congelou em seus lábios. O silêncio estendeu-se entre eles, rapidamente tornando-se desconfortável, e ela deduziu que ele tivesse adivinhado que ela pretendia falar mal de seu patrão, e agora não tinha nada a dizer. A respeito da quantidade de remédios que você toma, você contou à agência ou ao seu empregador? O médico perguntou. Eles não perguntaram, Cassie disse, em uma voz tímida. Outro longo silêncio se seguiu. Então, o Dr. Lafayette levantou-se e a entregou a receita. Se isso é tudo, podemos encerrar por agora, ele disse, formalmente. A consulta é 80 euros. Cassie tinha esperado poder pagar em seu cartão de crédito, mas ele não passou, e ela não tinha ideia se era porque não tinha limite ou por outra razão. Isso significava que ela precisava usar o dinheiro de Pierre. Agora, de fato, ela estava em dívida com ele, porque não poderia devolver o total. Sentiu um mal-estar de ansiedade. Em confiança, ela havia contado demais ao Dr. Lafayette, e não tinha ideia se a pergunta dele sobre sua medicação era uma ameaça velada. Ele divulgaria os detalhes a Pierre? Amizade e relações de negócios teriam prioridade sobre a confidencialidade dos pacientes nessa cidade? De agora em diante, Cassie percebeu que teria que manter os segredos da família para si mesma, porque não fazia ideia até onde sua influência ou seu poder se estendiam. Capítulo 17. 1 minuto após 6 horas, Cassie retornou à farmácia, mas o farmacêutico fez a gentileza de esperá-la, fornecendo aos comprimidos que precisava para o mês todo. Cassie ainda cambaleava por conta de seu encontro com o Dr. Lafayette. Ela estivera tão perto de, por ingenuidade, soltar uma bomba que poderia tê-la colocado no pior problema possível. Até mesmo sua primeira insinuação de que havia dificuldade com a família ainda poderia ter consequências. Ela só podia rezar para que o relacionamento pessoal do médico com Pierre não se sobrepusesse à confidencialidade de paciente, especialmente considerando o choque dele com a quantidade de remédios que ela tomava. Ou essa prescrição pode ser repetida por 3 meses, o farmacêutico a contou. Depois de 1º de dezembro, você pode vir a qualquer momento buscar os comprimidos do mês que vem. Para o alívio dela, ele conseguiu substituir 2 de seus medicamentos por genéricos mais baratos, e apesar de os remédios custarem um pouco mais do que a consulta médica, seu cartão de crédito finalmente cooperou e ela conseguiu usá-lo. O farmacêutico permitiu que ela conectasse ao Wi-Fi dele enquanto esperava e, acessando sua conta bancária, viu que um pequeno pagamento do restaurante havia entrado. Tinha sido imediatamente engolido pela cobrança da farmácia, então ela estava de volta ao zero. Ela buscou por táxis locais e pesquisou quanto custaria para alterar seu voo. Havia tantas informações conflitantes online que ela não pôde ter certeza, mas pensou que provavelmente teria condições de pagar com seu dinheiro remanescente, se não gastasse mais. Contudo, ela teve que fazer uma última compra, que foi capaz de realizar na farmácia, comprar créditos pré-pagos. Com seus minutos recarregados e seu Wi-Fi operando, Cassie viu uma inundação de mensagens e e-mails chegando. Havia várias ligações perdidas de amigos e uma mensagem de Jace, au pair que conhecera no avião, perguntando como as coisas iam e se ela queria encontrá-la em seu dia de folga. Cassie não tinha tempo ou dinheiro suficiente para responder a todas as mensagens agora. Elas teriam que esperar, porque ela precisava conservar seus minutos. No entanto, havia uma ligação urgente que precisava realizar imediatamente. Ela voltou ao carro e ligou para o número assim que entrou, fazendo contas de cabeça para deduzir a diferença de horário para casa. Era início da tarde, o que significava que, em um dia de semana, Zane estaria no meio de seu turno na fábrica onde trabalhava. Ainda assim, ele atendeu após 3 toques. Espera aí, amor, vou bater o ponto para fazer uma pausa, ele disse, e ela teve que esperar alguns minutos caros e intermináveis enquanto escutava saindo do chão da fábrica. Imaginou vestindo jeans e a jaqueta de trabalho, caminhando através da pavimentação de concreto em direção à entrada lateral onde ficava a área de fumantes. O som estridente ao fundo foi substituído por uma rajada de vento, informando-a que ele havia chegado lá. Certo, ele disse. Tenho 10 minutos. Vamos conversar. Cassie esperava que a conversa não fosse demorar 10 minutos. Queria resolver isso o mais rápido possível, sem que seus preciosos minutos sangrassem. Zane, como você descobriu onde eu estava? Eu não te informei o número dos meus empregadores. Eu não informei ninguém. Precisei investigar, Zane explicou em tom de autocongratulação. Sabe, eu notei o nome da agência na sua mochila. Então, liguei para eles e fingi que tinha perdido o número. Na primeira tentativa, falei com uma senhora que não quis me informar. Ela disse que só poderia te repassar um recado. Mas, na segunda tentativa, um cara atendeu e ele procurou para mim. Por favor, não ligue mais para lá. Por que não, amor? Você não quer mais falar comigo? Não é isso. Como poderia explicar sem que Zane ficasse ainda mais determinado em continuar ligando para o castelo? Não queria que ele pensasse que precisava vir resgatá-la. É uma família muito reservada, ela disse. Não permitem que os empregados recebam ligações pessoais na casa. Normalmente, nem repassam os recados. Você teve sorte que a camareira atendeu. Com sorte, isso convenceria Zane de que era inútil tentar novamente. Então, quando volta para casa? Ele soou desencorajado, mas não derrotado, pelo que ela dissera.
Cassie checou o relógio do carro. Já eram 6h30. Precisava voltar correndo, mas não poderia começar a dirigir até ter lidado com isso, já que não tinha ideia de quanto tempo seu sinal duraria. Vou ficar no exterior por 1 ano, pelo menos, ela contou a ele, e ouviu sua exclamação de ultraje. Acha que isso realmente é justo comigo? Ir embora por tanto tempo sem nem se despedir direito? Zane, nós tínhamos terminado quando eu parti. Exasperada, Cassie perceber que a conversa estava andando em círculos. Ela deu partida no carro e ligou o aquecedor, torcendo para que fosse capaz de encontrar o caminho de volta à mansão no escuro. Oh não! Você me deu as costas. Nós nunca terminamos. Eu voltei um dia e descobri que você tinha feito as malas e partido. Tive motivo para isso, e você sabe qual é. Cassie podia ouvir a tensão em sua própria voz. Não havia o perdoado pelo que ele tinha feito. Não faço ideia, amor, e eu realmente estou falando sério. Não tenho a mínima ideia. Ele estava mentindo. Ele precisava estar mentindo. Zane, você ficou com raiva de mim durante uma briga. Perdeu a cabeça e me agarrou tão forte que me tirou do chão. Depois, socou meu braço. Os machucados demoraram semanas para sarar. Você quis me machucar. Eu te disse na ocasião, não vou aceitar isso, e não estou disposta a te dar uma segunda chance. Houve um breve silêncio. Eu realmente não sei do que você está falando. Foi quando te tirei do caminho daquele carro? Amor, nós estávamos discutindo em um estacionamento, e você estava chateada, não estava olhando. Você literalmente entraria na frente de um SUV. Só queria te manter a salvo. Não tinha acontecido daquele jeito. Não mesmo. A versão dele estava muito longe da verdade. Escutá-lo somente deixou Cassie mais determinada a se afastar para sempre. Sabia que, se estivesse lá, assistindo enquanto ele abria os braços inocentemente ao falar, erguendo as sobrancelhas, parecendo quase comicamente indefeso, ela ia querer comprar a história dele. Parte dela ansiava por acreditar que ele estava certo, e que ela tinha interpretado a situação errado. Não vou mais brigar com você, Zane, mas não vou voltar. Por favor, Cassie. Você não entende o quanto eu sinto sua falta. Todos os nossos amigos estão perguntando onde você está. Ah, e eu queria te contar, tem uma vaga de trabalho na fábrica. Não no chão, no escritório. Eles estão procurando uma assistente na equipe de marketing. É um bom salário e uma perspectiva muito boa. Eu disse que iria te contar. Quer que eu te envie os detalhes? As inscrições devem ser feitas até segunda-feira. Cassie tentou fechar os ouvidos às palavras dele. Zane era perito em adivinhar exatamente o que seria preciso para fazê-la mudar de ideia. Nesse momento, ela tinha que admitir que um trabalho com perspectiva seria um verdadeiro bote salva-vidas. Ela disse a si mesma que a vaga no marketing provavelmente nem existisse, e se existisse as inscrições provavelmente já teriam se encerrado, e, mesmo se ainda estivessem aberto, por que dariam trabalho a ela? Não era como se Zane, um trabalhador do chão de fábrica, pudesse fazer algo para influenciar o resultado. Agora não, obrigada. Estou comprometida em ficar aqui, então não posso ir para casa. Mas, amor, você não parece feliz. Posso ouvir na sua voz. Soa estressada demais. Você não vai querer ficar aí se não é o melhor para você. Cassie rangeu os dentes. Estou estressada porque estou atrasada. Tenho que ir. Por favor, não me ligue de novo. Não vou atender nem falar com você. Arias, Zane. Ela apertou com força o botão de desligar, cortando os berros de protesto dele. Em seguida, ela desligou o celular e saiu do estacionamento, fervendo de frustração pela conversa inútil e por como fora fraca perante Zane. Por que era tão difícil enfrentá-lo? Mesmo quando finalmente reunirá a coragem de desligar na cara dele, tinha pedido para por favor não ligar outra vez. Por favor. Como se pedisse um favor dele. Ela continuava a colocar todo o poder nas mãos dele. Não era de se admirar que ele acreditasse que poderia ter outra chance com ela. De qualquer forma, graças àquela conversa, ela agora retornaria ainda mais tarde. Talvez não chegasse nem a tempo de colocar ela para dormir, e sabia que teria que explicar o porquê de ter passado tanto tempo na cidade. Enquanto destruía seu cérebro por uma desculpa válida, acabou perdendo a curva para o castelo. Tudo ficava tão diferente no escuro. Embora o caminho para a cidade fosse bem sinalizado, ela não tinha pensado em notar a sinalização do caminho oposto. Agora percebia seu erro. A cidade era claramente sinalizada, o castelo, não. Ela estava desorientada, sem ter ideia da direção que deveria seguir. Encostou o carro e tentou conectar o GPS, porém não conseguiu obter sinal, para sua frustração. Ao perceber, alguns quilômetros depois, que definitivamente tinha ido muito longe, tentou fazer o retorno. Porém, ao invés de virar à direita para contornar, terminou entrando em um acesso rodovia por engano. Encontrou-se na autoestrada a caminho de Estrasburgo. Merda, 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 ela sussurrou, percebendo a dimensão do erro que havia cometido. Nessa rodovia, que estava mais para uma pista de corrida, ela não conseguia ir devagar ou tentar se orientar. O tráfego voava e ela teve que acelerar simplesmente para evitar causar um acidente. Agarrando-se com força ao volante, Cassie percebeu que talvez precisasse dirigir por quilômetros ao longo da rota infernal. A rodovia era tão iluminada e clara quanto a estrada vicinal estivera escura, mas a levava rapidamente para a direção completamente errada. Será que jamais encontraria o castelo outra vez? E, se encontrasse, como explicaria o atraso imperdoável, após ter sido expressamente avisada para voltar a tempo de colocar as crianças na cama? Após o que pareceu uma viagem interminável, Cassie conseguiu encontrar uma saída onde poderia fazer o retorno e refazer sua rota. Porém, depois do erro que cometera e do estresse no volante, descobriu que seu senso de direção estava completamente bagunçado. Perdeu a rampa de saída e teve que começar o processo todo novamente, dessa vez em direção a Paris.
Quando finalmente foi capaz de pegar a saída que achava ser a correta, não conseguia se lembrar de nenhuma das curvas que tinha feito para chegar até a rodovia e, com uma sensação de desgraça, compreendeu que tinha seguido o caminho completamente errado. Cassie sentia-se presa em um pesadelo sem fim, virando a cada estrada vicinal escura e silenciosa que encontrava, desesperadamente espreitando através da escuridão, na esperança de descobrir qualquer tipo de ponto de referência com o qual pudesse se orientar. Mas os minutos tic-taqueavam e nenhum ponto de referência apareceu. As casas nos arredores eram todas afastadas da estrada, e só algumas possuíam campainhas ou interfones nos portões. Em desespero, ela tentou tocar alguns deles, mas 2 nem sequer foram atendidos. Depois, uma pessoa lhe disse para seguir em uma direção que levaria de volta para a rodovia, e a última pessoa, uma senhora idosa, eventualmente admitiu não ter ideia de onde o castelo ficava, após uma frustrante e longa conversa. Eventualmente, por pura sorte, Cassie tropeçou em uma estrada que achou reconhecer. Mal pôde acreditar ao perceber que se aproximava do castelo, vindo de uma direção completamente diferente, passando pela pequena vila onde o carnaval ocorrerá. A essa altura, Cassie abrirá mão de qualquer esperança, pois era tarde demais para se redimir ou sequer se explicar direito. Como uma pessoa normal poderia ter ficado tão completa e impossivelmente perdida como ela? Ela tinha parado de olhar para o relógio em sua busca, já que isso apenas fazia seu pânico piorar, mas agora Cassie olhou de relance para ele enquanto dirigia pela sinuosa entrada da garagem. Eram quase 8 horas, e ela se preparou para a tormenta de criticismo de Pierre. Ele exigiria saber onde ela estivera, e ela não sabia como poderia convencê-lo de ter dirigido pelos arredores por mais de 1 hora. Quando ela abriu a porta de entrada, estava despreparada para o caos que encontrou. Um prato decorativo jazia em pedacinhos perto da escadaria e alguém, Mark, ela imaginou, estava esmurrando as teclas do piano na sala de música de forma desafinada. Ela estava sentada no topo das escadas, chorando. Ao longe, ela conseguia ouvir Margot e Antoinette gritando uma com a outra na sala de jantar. Desculpe por estar tão atrasada. Está tudo bem? Cassie chamou, ansiedade entrando em erupção dentro dela. Onde estava Pierre? O que tinha acontecido? Duvidava que as crianças estariam correndo feito loucas se ele estivesse na casa. Um breve silêncio seguiu-se ao berro dela. Então, Margot gritou de volta, sua voz aguda, estridente e furiosa. Venha aqui imediatamente, Cassie. Como ousa me deixar sozinha com as crianças a noite toda? Onde diabos você estava? Margot não esperou que Cassie chegasse à sala de jantar. Ela confrontou no corredor, seu rosto corado de raiva, seus lindos cabelos loiros desgrenhados. Explique tudo para mim, nesse instante, ela gritou, e Cassie sentiu o cheiro de álcool em seu hálito. Algo mais forte que vinho, ela cheirava destilados. E é melhor me contar a verdade dessa vez, sua vadia mentirosa. Capítulo 18. Cassie encarou Margot, chocada. Estava horrorizada com a loira gritando esses insultos de forma que as crianças pudessem ouvir, e não tinha ideia de como poderia neutralizar a situação, que já havia se intensificado de modo tão ruim. Margot obviamente tinha bebido muito, e Cassie supôs que ela não tinha sido capaz de cuidar das crianças sozinha, rapidamente perdendo o controle. Agora, ela estava extravasando sua fúria em Cassie por ter saído e a deixado nesse dilema. Talvez fosse parte do motivo de ela estar tão furiosa, porque se sentia impotente. Sinto muito por ter voltado tão tarde, ela disse, fazendo o máximo para falar calmamente. Peguei o caminho errado voltando da cidade, me perdi completamente. Devo colocar as crianças na cama agora? Ah, você pegou o caminho errado? Essa é a verdadeira razão de estar tão atrasada? Margot fez pouco caso. Ela deu um passo à frente, inclinando-se no espaço de Cassie, tão perto que Cassie conseguia ver o bordado intrincado no casaco turquesa dela, que parecia ser caro. Você não quer que as crianças saibam que ao pé delas é nada mais do que uma vagabunda comum e mentirosa? Cassie recuou ao perceber que Margot não estava apenas atirando insultos aleatórios, mas tinha pulado direto para uma conclusão equivocada. Ou talvez, disse a si mesma, com uma pontada de culpa ao se lembrar das ameaças e promessas sussurradas de Pierre em seu quarto, ela não estivesse tão errada quanto Cassie gostaria que ela estivesse. Olhando atrás de Margot, Cassie viu Antoinette esperando da sala de jantar. Pela primeira vez, o equilíbrio habitual de Antoinette parecia tê-la abandonado. Seu rosto estava pálido e fixo, e Cassie imaginava que ela tivesse chorado. Por favor, podemos discutir isso em particular? Ela implorou a Margot. Você entendeu a situação totalmente errado. Vou te explicar tudo, mas não acho que é certo as crianças ouvirem. Margot ignorou seus apelos e continuou com seu discurso enfurecido. Você saiu, e Pierre saiu imediatamente depois. Então você retorna mais de 3 horas depois? Ele ainda não voltou. Você pensa que sou estúpida? Sei o que você estava fazendo. Já vi o modo como ele olha para você. Não sei onde Pierre foi, Cassie insistiu, ciente do quão fraco isso parecia da coincidência que era ele ter saído imediatamente depois dela. Ele não tinha sequer mencionado que sairia. Mostre sua carteira. Ande, tire da bolsa e me mostre. Margot apontou um dedo de ponta carmesim para a bolsa de Cassie. Minha carteira? O que Margot esperava encontrar? Cassie se perguntou. Uma chave de hotel? Um bilhete escrito à mão? Não havia nada disso em sua posse. Confusa, abriu a bolsa e a entregou, esperando que isso provasse sua inocência, preocupando-se tarde demais se Margot rasgaria sua carteira por conta de sua raiva. Margot a arrancou dela, puxando-a para abri-la. Veja só, ela disse, triunfante, puxando um maço de notas laranja de 50 euros, atirando-as ao chão. Cassie assistiu às notas flutuando até o chão, e seu estômago desabou com elas, porque entendeu que o instinto de Margot estivera certo. Quanto dinheiro para alguém que estava reclamando esta manhã de ter tido todo o seu dinheiro roubado? Margot a provocou. Vai fingir que sacou da sua conta na cidade? Pensei que você fosse pagar uma conta, e não receber dinheiro. Mas alguém te deu dinheiro, não deu? Quem será que pode ter sido?
Pierre me deu um adiantamento do meu salário, Cassie disse. Ah, não, ele não deu. Você tirou o dinheiro dele de outra maneira, sua vadia. Cassie reprimiu um grito quando Margot agarrou seu ombro, empurrando-a para trás. Ela cambaleou e sua bolsa caiu de seus ombros. O conteúdo espirrou pelo chão, batons, grampos de cabelo e caneta se espalhando pelo piso de mármore. Ela olhou para baixo e, ao fazê-lo, a mão de Margot chicoteou seu rosto em um tapa ardido. Dessa vez, Cassie soltou uma exclamação. Novamente, o instinto inicial de Cassie foi devolver o tapa à loira. A força pura da raiva a assustou. Controlou-se com grande esforço, dizendo a si mesma que deveria ser a pessoa mais forte e superior, e não descer ao nível de Margot. Precisava tentar resolver isso pacificamente, especialmente já que Antoinette assistia. Margot, por favor. Acalme-se. O que eu disse é a verdade. Margot a empurrou outra vez e Cassie pisou em seu batom, quase caindo quando ele rolou sob seu pé. Ouviu um estalo e o tubo quebrou. Ela começava a se sentir estranhamente dissociada. O modo como Margot debruçava-se sobre ela, as provocações e o mau cheiro do álcool em seu hálito estavam dragando memórias das quais há tempos ela havia se esquecido. Outro lugar, outra época. Quando era bem mais jovem, e morria de medo ao confrontar outra mulher bêbada e furiosa que a provocava. Elaine, a mais odiada das namoradas de seu pai. Cassie lembrava-se, agora, que não tinha apenas desejado que ela fosse embora. Desejara que ela estivesse morta. E dissera aquilo, gritando as palavras enquanto atacava a mulher com seus punhos, batendo nela, chutando-a, enrolando os dedos para tentar arrancar seus olhos. Queria que você estivesse morta, ela havia gritado para Elaine. Entre no seu carro e bata. Vá lá para cima e pule da janela. E Elaine gritava de volta, atacando-a com muito mais força. Suma daqui, sua vadia estúpida e magricela. Por que não mergulha debaixo de um caminhão? Ou encontra a arma do seu pai para brincar? Pensa que alguém quer você aqui? As palavras dela haviam entalhado um enorme abismo no coração de Cassie, porque no fundo sabia que a verdade era que ninguém lhe queria lá. Nem seu pai, nem Elaine, nem qualquer um dos amigos bêbados deles. Ela era uma despesa, uma responsabilidade, uma inconveniência. E talvez só de olhar para ela seu pai se lembrasse de sua mãe, e da pessoa que ele costumava ser. Agora, enquanto ela lutava por controle, lembrou-se de como havia perdido da última vez. Elaine e ela haviam se machucado muito. Elaine arrancara um tufo de seus cabelos, fazendo o couro cabeludo de Cassie sangrar, e Cassie havia deslocado o dedo de Elaine, que gritara em agonia, finalmente a soltando. Elaine tivera que ir até o pronto-socorro para o tratamento, e elas por fim chamaram uma ambulância, porque quando seu pai voltará para casa, meia hora depois, ele estivera bêbado demais para levá-la de carro. Agora, ela via a mesma raiva em Margot, a mesma perda de controle, o mesmo ódio. A loira rosnou, furiosa, ao agarrar Cassie. Suas unhas arranharam a pele de Cassie, rasgando suas roupas, seus nós dos dedos batendo repetidamente no rosto dela. Pare, Cassie gritou. Ela soltou sua bolsa e abandonou seus próprios os bons conselhos. Não estava preparada para tolerar esse abuso por mais um momento. Havia dado a Margot tempo mais que suficiente para se acalmar e ser racional, mas ela não faria isso. Margot estava além da razão ou das palavras. Ela estava em modo de ataque, e Cassie estava preparada. Conforme Margot investiu contra Cassie, ela arranhou o rosto da loira, sentindo suas unhas na pele dela e ouvindo Margot ofegar. Porém, um dos saltos verde-limão de Margot afundou no pé de Cassie, perfurando a fina lona de seu tênis. Cassie oscilou para trás, gritando de dor, mas, com o pé preso, se desequilibrou e caiu, seu quadril e ombro batendo no piso de mármore escorregadio. Ouviu o choro aterrorizado atrás de si e soube que ela tinha vindo ver o que acontecia. Ela, volte para o andar de cima, ela gritou. Não poderia fazer nada caso ela a ignorasse. As crianças seriam afetadas por isso de qualquer jeito, e a única escolha que tinha era se eles haveriam sendo derrotada por Margot ou se haveriam vencendo. Cassie se defendeu o melhor que pôde. Agarrou os tornozelos de Margot, na esperança de desequilibrá-la, mas Margot começou a pisotear e chutar. Então Cassie precisou contorcer-se, saindo do caminho para evitar seu salto alto letal. Cassie também chutou e acertou a canela de Margot, e ela guinchou de dor. Encorajada, Cassie chutou novamente e Margot recuou, praguejando violentamente. Então, atrás de Margot, Cassie viu que Antoinette tinha entrado na briga. Com os olhos semicerrados, ela mirou cuidadosamente antes de socar a loira na parte de trás do joelho com toda sua força. A perna de Margot cedeu e, gritando, ela tombou de seus saltos. Ela tentou agarrar uma prateleira para impedir sua queda, arrancando um dos lados da dobradiça. Pássaros de cobre tiniram no chão ao seu redor, mas Margot apanhou uma grande máscara africana antes de cair. Veiria! Você me machucou. Usando a máscara pesada como um taco, ela balançou em direção a Cassie, que se dobrou conforme a cabeça de madeira batia no chão, onde seu braço tinha estado. Com Margot temporariamente desequilibrada, Cassie agarrou a outra ponta da máscara, tentando arrancá-la de Margot. Margot debruçou-se sobre ela, gritando ameaças e obscenidades enquanto tentava chutar Cassie para longe. Veiria! Vagabunda! Defendendo-se com uma das mãos, segurando a máscara firmemente com a outra, Cassie conseguiu cambalear até ficar de pé. Em seguida, empurrou a máscara o mais forte que pôde em direção a Margot, que se estatelou no chão. Cassie jogou a máscara em Margot, sentindo uma onda de triunfo quando bateu na testa dela. Então, ela virou as costas e correu. Já bastava. Ela se trancaria em seu quarto até Margot recobrar sua sanidade. Felizmente, ela não estava em lugar nenhum, e Cassie torceu para que ela tivesse saído quando ela mandara, e não tivesse ficado para assistir a briga toda. Conforme correu e dobrou o corredor, Cassie colidiu com Pierre. Ela só o viu no último instante, mesmo tentando desacelerar, ainda bateu contra ele com força. Pierre agarrou-a com força enquanto os dois vacilavam. O que está acontecendo aqui?
Ele berrou conforme Margot dobrava o corredor, e Cassie lutou para sair das garras de Pierre ao ver o veneno no rosto de Margot. Tire suas mãos dela, Margot cuspiu. Cassie viu que a bochecha dela sangrava. Suas unhas haviam cortado a pele de porcelana de Margot, que estava mancando, embora parecesse não ter consciência de nenhum dos ferimentos, mais furiosa do que nunca. O que está sugerindo? Pierre perguntou. Sua voz era discreta, mas o tom deixou Cassie profundamente inquieta. Você e ela. Margot afundou um dedo em cada um deles para enfatizar suas palavras. Vocês estavam juntos. Não tente negar. Eu sei o que vocês estavam fazendo. Pierre soltou suspiro pesado. Margot, você está errada. Fui a Paris para avaliar uma escultura que vai a leilão na semana que vem. Seu comportamento é completamente inaceitável. E o seu também. Ele virou-se para Cassie, sua testa enrugada. Antes que Cassie tivesse uma chance de explicar que agir em defesa própria contra a mulher louca que Margot se tornará, ele continuou. Vá imediatamente para o seu quarto, Cassie. Não preciso que trabalhe mais essa noite. Vou cuidar das crianças agora. Podemos discutir essa situação amanhã. Mas, ela tentou. Vá, Pierre insistiu. Apesar de sua expressão atormentada e da finalidade de seu tom, Cassie encontrou a coragem para permanecer no lugar. Não poderia se permitir ir embora sem explicar o que acontecerá. Por favor, poderia me escutar? Isso não foi minha culpa, ela insistiu. Foi, sim, Margot silvou atrás dela. Margot me atacou. Eu estava só me defendendo. Não estava. Veja como meu rosto está arranhado, Margot argumentou. Pierre passou o olhar entre ela e Margot. Por um instante de esperança, Cassie acreditou que ele ao menos aceitaria o que ela dissera. Então, o rosto dele ficou sombrio. Margot é minha noiva e vou ouvir o lado dela da história primeiro. De qualquer forma, eu acredito que você chegou atrasada além do aceitável. Se tivesse chegado a tempo, nada disso teria acontecido. Vamos discutir mais sobre isso amanhã. Frustrada por Pierre recusar-se a ouvi-la, mas sabendo que não deveria forçar mais a situação, Cassie deu as costas. Recolheu seus pertences espalhados, guardando-os de volta na bolsa. Uma das notas estava rasgada e o batom esmagado não tinha salvação. Ao se afastar, sentiu-se envergonhada, como se as palavras de desdém de Pierre já haviam decidido sua culpa. A música do piano havia parado. Cassie supôs que Pierre havia desviado para a sala de música ao passar, porque Mark não estava em lugar nenhum. Quando chegou à escadaria, Marnie veio correndo da cozinha com uma pá de lixo e uma vassoura para varrer os fragmentos do prato. Acredito que você acabou de ter uma briga horrível com Margot, ela sussurrou. Cassie assentiu. Falo com você mais tarde, Marnie disse antes de se virar, curvando-se para varrer a sujeira no chão. Ela ainda estava no topo das escadas, chorando ainda mais. Você vai me colocar na cama agora? Ela soluçou. Margot foi muito má conosco hoje. Seu pai vai te colocar na cama, Cassie disse. Talvez ele leia uma história para você, se você pedir com jeitinho. Bagunçou os cabelos de ela ao passar. Após a terceira tentativa de colocar a chave na fechadura, percebeu o quanto tremia. Quando entrou no quarto, estava a ponto de chorar. Sentia-se extremamente traumatizada com a briga recente, furiosa com as acusações de Margot. Desejava ter atirado a máscara forte o bastante para nocauteá-la. Não, forte o bastante para causar danos permanentes ao cérebro egoísta e cruel dela. Cenas da briga continuavam repassando em sua mente. O fedor de álcool no hálito de Margot e os insultos que ela berrara para Cassie. Como ela precisará se contorcer para longe do salto alto verde-limão de ponta de ferro afiada conforme Margot tentava esmagá-la com os pés. O modo como sua visão explodira em estrelas quando ela bateu contra o piso. O olhar no rosto de Antoinette, totalmente perturbado, como se ela estivesse cansada do bullying de Margot. A lufada de perfume que ela sentirá inesperadamente, um aroma delicado e feminino que havia sido chocante para ela, por alguma razão. Cassie franziu a testa, tentando fazer sentido daquilo. Não havia notado quando Margot a atacara. Seus olhos se arregalaram com a compreensão de quando sentirá aquele cheiro. Fora logo após colidir com Pierre. Ela havia sentido o cheiro grudado na pele dele. Subitamente, Cassie perguntou-se se Pierre havia, de fato, tido um encontro romântico com outra pessoa. Bem, se ele tivera ou não, o ataque de Margot era completamente injustificado, e Pierre se fizera de surdo para o lado dela da história. Ele não havia se importado. Não ficará do lado dela, e não faria nada para prevenir que isso acontecesse novamente. Quanto a Margot, ela era um demônio vindo diretamente do inferno. A raiva cresceu em Cassie ao pensar na forma como fora tratada. Era completamente inaceitável. Essa casa estava presa na Idade das Trevas, de muitas formas. Não havia conexão de celular, internet ou TV, e a noiva do proprietário sentia-se no direito de abusar dos empregados como se eles fossem posses, e não seres humanos. Quando mais pensava nisso, mais furiosa ficava. Raiva do tratamento injusto fervilhava nela. Tinha vontade de marchar até o quarto de Pierre agora mesmo e estapear Margot o mais forte que pudesse. Isso mostraria a ela. Uma leve batida na porta do quarto puxou Cassie de seus pensamentos vingativos. Entre, ela disse. Marnie entrou, fechando a porta rapidamente atrás de si. Ela segurava um prato coberto. Sinto muito pelo que aconteceu, ela disse em voz baixa ao colocar o prato sobre a mesa. Não sei se você já comeu hoje, mas trouxe queijos e biscoitos, caso você esteja com fome. Obrigada, Cassie disse. Não tinha fome alguma, mas o gesto de Marnie era tão gentil que não poderia recusar a comida. Destampou o prato e pegou um biscoito, mas sua boca estava tão seca que teve dificuldades para mastigar. Tossindo, pegou um copo d'água na mesa de cabeceira. Sinto muito que isso tenha acontecido, Marnie mostrou empatia. As coisas têm sido bem difíceis para todos nós desde que Margot chegou.
Posso imaginar. Na primeira vez que eu disse a ela que a entrega da comida chegaria atrasada e que teríamos que mudar os planos do cardápio de uma festa, ela me deu um tapa. Sério? Você também? Isso é horrível. O que você fez? O rosto de Marnie endureceu. Fiquei tão surpresa na hora que não fiz nada, ela disse. Depois, fiquei tão furiosa que poderia matá-la. Nunca, jamais um patrão tinha me tratado dessa forma. Mas não reclamei, porque ela tinha demitido 3 empregados depois que uma joia desapareceu. Eu não acho que tenha desaparecido coisa nenhuma. Acho que ela vendeu, e Pierre notou que a peça tinha sumido. Sério? Ah, sim. Pierre controle todo o dinheiro e o que ela gasta. Se eles brigam, a torneira do dinheiro fecha. Ou pelo menos é o que eu entendi das brigas que já ouvi por acaso. Como você se sente estando nessa situação? Cassie perguntou, comendo um pedaço de queijo. A conversa era estranhamente reconfortante. Ao menos ela não se sentia mais como a única inimiga de Margot. Todos que trabalham aqui a odeiam, e nenhum de nós quer ficar. Estou procurando outro emprego, Marnie confessou. Já tenho uma oferta, de uma pousada no vilarejo vizinho. Até o fim do mês decidirei para onde vou, e entregarei meu aviso prévio. Não te culpo. Sinto mesmo, e só estou aqui há 3 dias. Também quero me demitir, e acho que farei isso. Marnie assentiu em compreensão. Não é fácil aqui. Ninguém pode te culpar por ir embora. A au pair que trabalhou aqui antes de você desistiu depois de um mês, pelos mesmos motivos. E agora é melhor eu deixar você dormir um pouco. Vamos esquecer que tivemos essa conversa e não vamos mais mencioná-la, ou as coisas não terminarão bem para nenhuma de nós nessa casa. Ela ofereceu um sorriso conspiratório a Cassie enquanto saía. Cassie decidiu que as palavras de Marnie cimentaram sua própria decisão. Ela não estava preparada para permanecer em um lar onde esse nível de violência poderia, e iria, acontecer regularmente. Já estava destruída física e emocionalmente, e agora descobrira que sua única amiga iria embora até o fim do mês. Cassie resolveu que, para sua própria sanidade, teria que pedir demissão pela manhã. Passou 1 hora fazendo as malas cuidadosamente. Não se importava com os apelos de ela, ou as ameaças de Pierre. Não pensaria nas implicações dessa decisão para sua carreira. Cuidaria de si mesma e de seu próprio bem-estar, e só podia torcer para que o resto se encaixasse. Quando tudo estava empacotado e pronto, Cassie deitou na cama, mas descobriu que não conseguia dormir. Suas costas estavam machucadas e doloridas, um músculo de seu ombro distendido durante a rixa com Margot, e esses eram apenas os danos físicos. Desde que fugira de casa, tinha lutado para evitar repetir o que tinha sofrido quando criança. Tinha ativamente evitado conflitos. Terminara com Zane na primeira vez que ele levantara a mão por raiva. Escolher amigos que eram pessoas gentis, que viviam como ela aspirava, e tinha tentado escolher empregos nos quais teria o mínimo atrito no local de trabalho. Agora, parecia que a caixa de Pandora de suas memórias tinha sido aberta. Ela se lembrava das vezes em que seu pai havia lhe batido. Tinha começado como um ocasional empurrão ou tapa, crescendo para espancamentos completos, como se ele não pudesse controlar a raiva interna pela triste virada em sua vida, então ele descontava tudo nela. Cassie recordava-se, agora, que houvera outras brigas com Elaine. E lembrava-se vividamente da vez em que tinha pegado um dos amigos de Elaine no quarto dela, remexendo em suas gavetas. Sua única arma havia sido as chaves da casa que segurava. Ela atacara o homem baixo de meia-idade com elas, e ele terminou correndo do quarto com um corte no rosto. Mas ele tinha voltado, mais tarde naquela noite. Oi, querida. Está aí, garotinha? Cassie se arrepiou. Lembrou-se do pânico sufocante que sentirá se escondendo dele, sabendo que ele não queria, se a encontrasse, somente dar o troco pelo machucado que ela causará a ele, e sim planejava fazer algo muito pior. Com as mãos trêmulas, abriu a embalagem de comprimidos que comprará na farmácia. Não era hora para meia dose, tomou um de cada. O copo só tinha água suficiente para engoli-los. A seguir, ela se aconchegou em seus travesseiros, cheia de dores e traumatizada, esperando que os comprimidos funcionassem para que ela pudesse finalmente dormir. Porém, enquanto esperava, Cassie percebeu que ouvia um barulho vindo do outro lado da porta de seu quarto. Cassie desceu da cama, indo até a porta nas pontas dos pés da forma mais silenciosa que pôde. Ouviu com atenção, esperando um intervalo na brisa tempestuosa que chacoalhava sua janela. Então, ouviu de forma inconfundível, o som suave e contínuo de uma respiração. Alguém estava parado do lado de fora do quarto dela. Capítulo 19. A mão de Cassie tremeu ao girar a chave da porta de seu quarto. Tentou ser silenciosa ao fazê-lo, mas a chave produziu um clique audível e depois emperrou. Ela conseguiu ouvir passos rapidamente retrocedendo. Cassie lutou com a fechadura, finalmente girando-a, abriu a porta e olhou no corredor. Ninguém à vista. Quem estivera do lado de fora do quarto dela? Pierre? Margot. Uma raiva justificada guiou os pés dela por conta própria pelo corredor, até o quarto de Pierre. Assim que dobrou a esquina, ouviu vozes levantadas e percebeu que eles estavam brigando a portas fechadas. Não poderia ter sido nenhum deles. Parecia uma discussão acalorada e acrimoniosa, e ela perguntou-se se Margot também teria sentido cheio de perfume na pele de Pierre, ou se ainda estavam brigando por causa do comportamento dela com Cassie mais cedo. Cassie estava curiosa para saber, mas as palavras não estavam claramente audíveis do outro lado da porta. Sentia-se nervosa demais para se aproximar da porta do quarto novamente. Tinha estado lá 2 vezes, e em ambas as coisas tinham terminado mal. Não queria arriscar ser descoberto uma terceira vez, mesmo que, no fundo de sua mente, fantasiasse sobre romper pela porta, entrar no meio da discussão e exigir que seu lado fosse ouvido. Pelo menos diria o que queria antes de ir embora. Parada, indecisa, no corredor, as vozes pararam abruptamente, e Cassie apressou-se de volta para o quarto dela.
Apagou a luz e, para se acalmar, tirou outro de seus comprimidos da cartela e o engoliu sem água mesmo. Se a sonolência fosse um efeito colateral, estava satisfeita em tomar o dobro da dose recomendada. Era a única forma de conseguir dormir após o trauma do dia. Quando estava à beira do sono, ouviu um grito no final do corredor que fez com que ela acordasse em um salto outra vez. Cassie sentou-se e acendeu a luz de cabeceira, escutando, ansiosa, perguntando-se o que estava acontecendo e se havia se lembrado de trancar a porta ao retornar ao seu quarto. Quando ouviu o grito pela segunda vez, reconheceu a voz de ela. A jovem menina deveria estar tendo outro pesadelo e, independentemente da ordem de Pierre para que permanecesse em seu quarto, Cassie precisava ir confortá-la. Remexeu sua mala em busca de seu roupão, para o caso de acabar passando algum tempo com ela, e correu para o quarto dela, em seguida. Oh ela, sou eu. Está tudo bem, não se preocupe. Estou aqui. Rapidamente, Cassie acendeu a luz e fechou a porta, caso o choro de ela alertasse Margot. A última coisa que precisava era outro confronto tarde da noite com a loira enlouquecida. Estava tendo um pesadelo? Ela ainda estava na agonia de seu pesadelo. Seus pequenos punhos bateram contra Cassie, e ela chorava enquanto dormia. Pare. Está me machucando. Preocupada pelo que poderia ter causado o pesadelo, Cassie cutucou-a de leve até acordá-la. Está tudo bem, ela a tranquilizou. Veja, aqui está o seu ursinho. Quer se sentar um pouco para ter certeza que não vai voltar para o sonho? Ela estava fervendo de tão quente e suas costas estavam ensopadas de suor. Estivera quase soterrada debaixo das cobertas, o que seria suficiente para deixá-la com calor, mas Cassie torceu para que ela não estivesse ficando com febre também. Está se sentindo mal? Perguntou, preocupada. Tive um sonho terrível, ela soluçou. Não conseguia respirar, Cassie. Alguém estava me enforcando. Foi horrível. Pensei que eu ia morrer. Ah, ela, deve ter sido muito assustador. Sinto muito por você ter sonhado isso. Mas não aconteceu. Olhe, você está bem agora. Acho que você talvez estivesse lutando para respirar debaixo de todas as cobertas. Eu também não gosto de dormir com as cobertas em cima da minha cabeça. Será que eu devo abrir a janela para deixar o ar entrar? Quando ela sentiu inconsentimento, Cassie foi até a janela e abriu só uma fresta, para que um sopro de ar frio entrasse. Ficar de pé fez com que ela se sentisse tonta e desorientada, como se estivesse assistindo a si mesma abrindo a janela de algum lugar distante. Imaginou que fosse consequência do estresse. Vou ficar com você até você dormir, ela prometeu, alisando o travesseiro de ela, depois a ajudando a se aconchegar outra vez. E amanhã? Ella perguntou, queixosa. Vai estar aqui amanhã? Ou você vai ter ido embora quando eu acordar? Cassie perguntou-se se ela tinha sido a pessoa parada do lado de fora de seu quarto. Talvez ela conseguisse ver através da fechadura, se ficasse nas pontas dos pés. Ou talvez ela tivesse simplesmente estado esperando do lado de fora, e ouviu Cassie colocando a mala no chão, seguida pelo som da mala sendo feita. De qualquer forma, o palpite dela foi desconcertantemente preciso, e Cassie soube que precisaria contar uma mentira reconfortante. É claro que ainda estarei aqui, ela tranquilizou a jovem menina, culpada em saber que planejara ir embora assim que estivesse claro. O mínimo que poderia fazer era esperar até que ela caísse em um sono imperturbado. Então Cassie leu uma história para ela, escolhendo a que ela disse ser sua favorita. Depois da história, ela pareceu muito mais calma e Cassie esperava que ela tivesse esquecido o sonho de antes. Cassie sentou-se na beirada da cama de ela e esperou até ter certeza de que ela dormia profundamente. Afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, no caso dele cair em sua boca e fazê-la sonhar que estava sufocando outra vez. Então, franziu o senho, olhando para baixo. Era uma sombra no pescoço dela, ou outra coisa? Observando de perto, Cassie viu o fraco, porém inconfundível, contorno de um hematoma se desenvolvendo. Raiva a preencheu conforme observava. Alguém, e poderia adivinhar exatamente quem, havia feito isso com ela, talvez apenas algumas horas atrás. Conseguia imaginar o confronto, como talvez Margot tivesse gritado com ela para calar a boca e ouvi-la. Quando ela não ouviu ou obedeceu, a loira deve ter agarrado seu pescoço. Talvez ela já estivesse bebendo àquela altura. Parecia aquela rápida em suas agressões físicas quando estava com raiva. Ela devia estar completamente traumatizada com a experiência. Não era de se admirar que ela estivesse chorando quando Cassie voltou para casa. Provavelmente tinha apagado o incidente de sua mente, mas seu subconsciente, em seu sono, se lembrará e tentará afastar os demônios. Cassie sentiu uma onda de fúria tão poderosa que ficou assustada. Como a filha mais nova, ela era de longe a mais vulnerável a esse tipo de abuso, que deixaria nela cicatrizes mais profundas. Cassie resolveu que, antes de deixar a França, denunciaria a família às autoridades relevantes. Com sorte, o abuso de Margot seria investigado e pararia. Seria a última coisa que ela poderia fazer para ajudar ela, antes de dar as costas à família do Bois para sempre. Asterisco Cassie retornou ao quarto dela, ainda sentindo como se estivesse tendo uma experiência fora de seu corpo, sem conseguir se livrar da raiva ainda latente dentro de si. Não achava que conseguiria dormir nesse estado, mas sabia que precisaria estar em juízo perfeito se quisesse ir embora logo cedo. Uma noite sem dormir não lhe faria nada bem. Perguntou-se se deveria tomar um terceiro comprimido, já que o segundo havia apenas a deixado tonta. Antes de pensar melhor, tirou-o da embalagem e engoliu a seco. Supôs que se sentiria grogue pela manhã, mas poderia se acalmar, pelo menos por agora, e descansar. Depois do que parecia uma hora de mexidas desconfortáveis no colchão com sono que nunca chegaria, Cassie escorregou direto para um pesadelo. Seguia sua irmã mais velha, Jacques que, por um bosque. As árvores eram muito sombrias, seus troncos retorcidos crescendo muito próximos uns aos outros, sem um caminho claro à vista. O dia, ou mais parecia noite, estava frio e úmido, e Cassie queria voltar, pois tinha forte sensação de que elas iam em direção a algo pior do que o que haviam deixado para trás.
Não seja boba, Jacques a contou. É claro que devemos continuar. Você não quer voltar e morar com nosso pai outra vez, quer? Lembre-se do que aconteceu com você lá. Mas esse lugar é perigoso, Cassie implorou a sua irmã. Não podemos morar nessa floresta. É fria e escura, não trouxemos roupas, não há nada para comer. É assustador aqui. Jacques só virou e ergueu uma sobrancelha, como gostava de fazer quando estava certa e Cassie estava errada. Não vou ficar lá para as pessoas me machucarem. Pode voltar, se quiser. Mas agora estou perdida. Não sei onde é a saída. Cassie olhou ao redor, em pânico, pois as árvores estavam se fechando, seus galhos sombrios formando uma jaula ao seu redor. Por favor, me ajude, Jackie. Vamos voltar juntas. E, então, para sua consternação, Jacques começou a provocá-la. Pobre garotinha assustada. Olhe para você. Não consegue sequer se defender. Você é fraca, e merece ser abandonada aqui, sozinha. Vou continuar. Não tenho medo. Você pode ficar aqui, vamos ver se vai gostar. Jacques começou a rir, um som desagradável, agudo e prateado, e Cassie correu contra ela dentro da jaula. As árvores se abriram, revelando uma ravina profunda atrás dela. Cassie poderia ter parado, mas não parou. Empurrou Jacques com toda sua força e assistiu a seus cabelos voarem, seus membros se agitando conforme ela caía violentamente lá embaixo. Olhando para as profundezas tenebrosas da ravina, Cassie viu o corpo de sua irmã jazendo lá, imóvel. Acordo sufocando grito. Onde ela estava? Não estava na cama. Desorientada, Cassie olhou ao redor. Estava quase completamente escuro, mas havia um feixe de luz vindo debaixo da porta. Ela não sonambulava há anos, mas a verdade era que não sentia tanto estresse há muito tempo. Ela andava em seu sono periodicamente em tempos difíceis, quando era mais jovem. Sempre a deixava completamente desorientada, como se tivesse sido despejada de volta à vida após ter sido arrancada dela, perdendo algo importante no caminho. Nunca fora capaz de espantar esse sentimento, mesmo quando o médico explicará que sua mente consciente ficava inativa quando estava sonâmbula, já que isso ocorria na parte mais profunda do sono. Ela estendeu a mão, confusa pelo objeto cintilando à sua frente, e se encontrou segurando uma maçaneta brilhante de bronze. Cassie arrancou sua mão do metal frio, subitamente percebendo onde estava. Caminhara em seu sono até a porta do quarto de Pierre. Talvez, em seus sonhos, ela estivesse tentando dar a Margot sua tão desejada vingança. As coisas teriam acabado mal para ela se tivesse aberto aquela porta. Conseguia imaginar a cena que Margot causaria se ela entrasse em seu quarto. Rapidamente, ela virou as costas, estranhando o ato de caminhar pela rota que percorrera em seu sono sem que tivesse a memória. Ela percebeu que, com a visita tardia de Marnie e tudo o que havia acontecido naquela noite, estivera preocupada demais para trancar a porta e, por isso, fora capaz de sair tão facilmente de seu quarto. Se tivesse se lembrado de trancar a porta e colocar a chave em sua mesa de cabeceira, com certeza não teria vindo tão longe. Seu sonho parecerá tão real. Lembrava-se de como a presunção de Jacques se transformará em terror quando percebeu o que Cassie estava prestes a fazer. E Cassie não tinha parado. Não havia nem passado por sua mente mostrar compaixão e dar uma chance a Jacques. Sentia-se profundamente envergonhada, como se tivesse acessado uma costura maligna dentro de si que nunca percebera estar lá. De volta ao seu quarto, ela acendeu a luz, e reconfortada pelo brilho quebrando a escuridão, conseguiu eventualmente adormecer outra vez. Achou que teve outros sonhos, mas seu sono foi profundo demais para se lembrar deles. O coro de canto dos pássaros informou-a que o amanhecer se aproximava, embora o sol não passasse de um fraco brilho alaranjado no horizonte. Cassie checou a hora em seu celular e viu, com os nervos tremendo, que eram quase 7 da manhã. Ela precisava ir. Não tinha certeza se Pierre já estava acordado, mas teria que acordá-lo se não estivesse. Ela tinha prendido o cabelo e guardado sua bolsa de cosméticos depois que decidirá não usar nenhuma maquiagem ao confrontar Pierre, mesmo parecendo muito pálida. Havia um machucado visível em sua bochecha devido à briga com Margot, e um arranhão profundo em seu pulso que ardia muito. Ela olhou para ele, intrigada, percebendo que não o havia notado na noite anterior. Quando aquilo tinha acontecido? Estou indo embora, ela disse a si mesma no espelho. Tentou outra vez, agora com mais determinação. Pierre, estou indo embora. Não estou preparada para trabalhar nem mais um dia nesta casa. Gostaria de usar o telefone no seu escritório para chamar um táxi, por favor. Se ele dissesse não, ela simplesmente pegaria suas malas e sairia. Sabia onde o viveiro na estrada ficava, e seria capaz de puxar sua mala até aquela distância. Pierre não a impediria. Ela não permitiria. Faria questão de partir antes que ela acordasse, o que provavelmente aconteceria dentro de meia hora. O que significava que era hora de agir. Colocou seu passaporte no bolso do casaco, pronta para partir. Sentia uma leve náusea e muita sede, mas disse a si mesma que era provavelmente por conta da dose tripla de medicação que tomara. Surpreendentemente, a dose mais elevada não havia ajudado a dormir. Ao colocar os comprimidos na mala, os últimos itens que guardou, entendeu por quê. Confundida pela embalagem desconhecida, ela havia pegado a cartela de comprimidos errada. Em vez de tomar os comprimidos que causavam sonolência, tinha tomado 3 dos que o médico lhe advertira tomar meio comprimido por dia, porque mais que isso poderia causar episódios psicóticos. Não era de se admirar que ela sentisse enjoo esta manhã. Se tivesse sorte, tinha dormido durante os piores efeitos, e a náusea agora se dissiparia. Torcendo para que um pouco de água ajudasse, ela foi até o banheiro e bebeu 2 copos cheios. Então, Cassie levantou o queixo, reuniu sua determinação e marchou pelo corredor até o quarto de Pierre, suprimindo um arrepio ao se aproximar da porta de madeira fechada. Levantando a mão, bateu nela com firmeza. Pierre? Ela chamou, satisfeita por sua voz soar firme e forte. Esperou, mas não ouviu resposta. Pierre, é a Cassie.
Preciso falar com você com urgência. ¿Está acordado? Ainda sem resposta. Tinha certeza que o barulho teria acordado Pierre ou Margot se estivessem dormindo. Seria muito azar se hoje, dentre todos os dias, eles tivessem saído mais cedo. Bem, se fosse o caso, ela teria que deixar um bilhete no escritório dele e chamar um táxi para buscá-la. Se Pierre não estivesse aqui, ela não permitirá que isso descarrilhasse seus planos. Na verdade, tornaria sua partida mais fácil. Cassie abriu a porta, tentando não pensar no mantra 3 vezes, é azar que zunia em sua cabeça enquanto ela tocava a fria maçaneta metálica. O quarto estava vazio e ela viu, surpresa, que a cama estava feita, apesar de a colcha estar bagunçada, como se alguém tivesse se sentado nela. O quarto estava congelante, pois a enorme porta francesa estava aberta. As cortinas de renda estavam ondulando, sopradas pelo gélido ar da manhã. Através da porta do escritório aberta, ouviu papéis farfalhando e fez uma pausa, se perguntando se Pierre estaria lá, mas percebeu que deveria ser o vento. Cassie fechou a porta atrás dela, o que estabilizou a corrente de ar um pouco. Ela estremeceu. Isso estava assustador. Ela realmente queria pedir demissão formalmente, e não fugir pelas costas deles, mas eles claramente não estavam aqui, então ela não tinha escolha. Teria que garantir que seu bilhete não deixasse espaço para dúvida ou interpretação errada. Palavras ditas eram uma coisa, palavras escritas eram outra. O escritório estava um caos, o vento tinha soprado uma pilha de papéis da mesa, e eles jaziam em desordem no chão. Enquanto observava, outra página flutuou da superfície de mogno. Cassie apressou-se de volta ao quarto, fechando as portas francesas. O sol se levantava e já estava claro. O dia estava limpo, apesar de haver brisa, e ela observou a primorosa tapeçaria rural, visível por quilômetros a partir desse ponto privilegiado. As colinas, as florestas majestosas, que, daqui, pareceriam pequenas, e o tabuleiro de xadrez colorido de campos e vinhedos. Ela gostaria de ter tido mais tempo para vivenciar a beleza dessa área, de um jeito mais agradável. Se ao menos as coisas tivessem sido diferentes. Mas não foram. Uma das cadeiras de ferro moldado havia caído ao lado do corrimão do terraço. Cassie saiu, firmando-se contra a rajada fria que cortava seu corpo, soprando fios de cabelo soltos de seu rabo de cavalo. Encurvou-se para erguer a cadeira e, ao fazê-lo, algo chamou sua atenção, lá embaixo. Era um turquesa vivo contrastando com as pedras ornamentadas do pavimento. Intrigada, ela debruçou-se e olhou para baixo. Agarrando-se ao terraço, suas mãos escorregadias com repentino suor, Cassie percebeu o que estava vendo. O casaco lindo e caro, os membros estatelados, um único sapato verde-limão, solitário, deslocado durante a queda. Ai, meu Deus! Cassie sussurrou. Ela olhou fixamente para a visão terrível por intermináveis segundos, enquanto seu cérebro lutava para aceitar a realidade que estava ali. Então, conforme seu estômago se debatia ainda mais, ela virou-se e cambaleou com pernas de algodão. Mal chegou ao opulente banheiro antes de violentamente passar mal. Capítulo 20. O vômito quente e azedo queimou a garganta de Cassie. Ela vomitou na privada de porcelana branca, recordando-se vividamente do horror que tinha visto do lado de fora. O corpo de Margot estava estatelado nas pedras pavimentadas, imóvel. Uma de suas pernas estivera em um ângulo hediondo. Com certeza, Margot deveria estar morta. Mas, talvez, por algum milagre, ela ainda estava viva, mas inconsciente ou em coma. Cassie cuspiu na privada e limpou sua boca. Apesar do frio no cômodo, suor pegajoso despontava de sua testa e axilas. Sentia-se ainda mais tonta do que antes, desorientada ao sair do banheiro em direção ao terraço mais uma vez, antes de virar para o outro lado e correr, em pernas bambas, para a porta do quarto. Pierre? Ela gritou, enquanto corria pelo corredor. Pierre, onde você está? Onde ele estava? E, mais importante, onde ele estivera quando isso aconteceu? Sentindo a náusea se agitando dentro dela outra vez, Cassie perguntou-se se deveria estar se fazendo a mesma pergunta. Afinal de contas, ela tivera aquele sonho estranho e perturbador onde vira um corpo. Seria possível que tivesse sonambulado até o quarto de Pierre e olhado de cima do terraço sem ter percebido? Porém, como estaria totalmente escuro, não poderia ter enxergado nada lá embaixo. Nesse caso, no entanto, por que a lembrança de empurrar Jacques da beira da ravina era tão vívida? Cassie chamou por Pierre novamente, e as portas dos quartos se abriram. Viu Antoinette, vestida em sua camisola pêssego, parada na soleira de sua porta com curiosidades guardada no olhar. Mark disparou de seu quarto como uma bala, agarrando um dinossauro de brinquedo. Onde está o papai? Ele gritou. Pepai, Cassie está te procurando. Ele passou por ela como um trovão, mas ela conseguiu agarrá-lo antes que ele pudesse correr para o andar de baixo. Cassie voltou-se para Antoinette. Por favor, Antoinette, você e o Mark podem voltar aos quartos de vocês e ficarem lá. É importante e muito sério. Não saiam do quarto. Explicarei o motivo em um instante. Por sorte, a urgência em seu tom foi suficiente para convencer Mark, que voltou para o quarto sem argumentar. Cassie desceu as escadas, apertando o corrimão e tropeçando enquanto corria. Chegou à cozinha, ofegante, e a empregada retirando uma assadeira do forno olhou para ela com curiosidade. Onde está Marnie? Cassie estava soluçando, lágrimas borrando seus olhos. Lá estava Marnie, apressando-se aflita em direção a ela, repousando a cesta de frutas que carregava para agarrar os ombros de Cassie conforme ela cambaleava. O que foi? Ela perguntou. O que aconteceu, Cassie? Chame uma ambulância, chame a polícia, rápido. Cassie engasgou. Margot está lá fora. Ela deve ter caído do terraço e acho que está morta. Ah, meu Deus, Marnie disse. Ela fechou os olhos brevemente. Cassie viu que ela estava muito pálida. Onde está Pierre? Ela perguntou. Não sei. Ele não estava no quarto. Deve ter saído para algum lugar.
Marnie sent you. Tudo bem. Mostre-me onde ela caiu. Cassie não queria chegar nem perto do corpo estatelado, mas sabia que precisava fazê-lo. Reunindo toda sua força de vontade, caminhou com Marnie, saindo da cozinha. Atravessaram a porta da copa, passando pelos fundos do castelo, descendo mais 2 lances de escadas do lado de fora. Só agora Cassie percebia o quão íngreme era o terreno onde a casa fora construída. A vista incrível do terraço da suíte master significava que era uma queda de 3 ou 4 andares até o pavimento abaixo. Marnie prendeu a respiração ao ver o corpo espatifado nas lajes ornamentadas. Aproximou-se hesitante, com Cassie logo atrás dela. Cassie sentiu a bile subindo, querendo vomitar outra vez, apesar de não restar mais nada em seu estômago. Conseguia ver que isso era, sem dúvidas, a morte. A boca de Margot estava aberta, seus olhos surpresos direcionados para cima. A poça de sangue sob sua cabeça havia se espalhado e solidificado nas pedras cinzentas. Sua pele tinha cor branco-azulada e Cassie viu, com horror, que isso tornava os hematomas lívidos ao redor do pescoço dela ainda mais visíveis. Podia claramente ver as marcas de dedos em cada mancha roxa. Cassie pensou que Marnie murmurava uma prece enquanto ajoelhava e segurava o pulso da mulher arremessada. Sem pulso, Marnie confirmou com tremor na voz. Vou chamar a polícia. Não há necessidade de uma ambulância. Por favor, pode ficar com as crianças por enquanto? Será melhor se eles ficarem lá em cima até a polícia terminar o trabalho. Acho que você deveria retornar até eles rapidamente, já que eles podem ficar curiosos. Cassie assentiu e correu de volta pelo caminho que viera. Chegou ao andar superior bem a tempo, já que ela ia em direção à passagem para o quarto de Pierre, seus cabelos bagunçados depois de acordar, chamando, papai? Ella, volte aqui. Cassie pegou ela no colo, carregando a pequena menina de volta ao quarto dela, decidindo que seria mais seguro se as 3 crianças permanecessem juntas em um só quarto. Por favor, espere aqui, ela, disse com firmeza antes de ir buscar Antoinette e Mark. Alguns minutos depois, todos estavam reunidos no quarto de ela. Cassie viu-se sem palavras. Em silêncio, encarou os rostos cheios de expectativa. Eles tinham visto o comportamento abusivo de Margot e a briga na noite anterior. Seria a última lembrança deles de Margot. Cassie lembrou-se de como havia puxado a máscara de madeira quando Margot a atacara, atirando-a nela, mirando em seu rosto. Tinha desejado machucar Margot, porque pensou que talvez a dor pudesse fazê-la ser racional. Na realidade, tinha desejado machucar Margot pelo que ela havia dito, apesar de ter justificado como defesa própria. Recordou-se de como correrá atrás de Margot com fúria fervilhando dentro dela, aquelas palavras de provocação cauterizadas em sua mente. Sabia que, naqueles saltos, Margot era alto bastante e o parapeito baixo bastante, então a empurrava com força. Achou que Margot tinha tentado gritar, mas não fora capaz de soltar mais que um resmungo ao cair no vazio abaixo. Não, Cassie disse em voz alta. Aquilo não tinha acontecido. Estava confundindo suas lembranças com seu sonho. Após tanto estresse, e a overdose acidental na medicação errada, não era de se admirar que as margens entre imaginação e realidade parecessem borradas hoje. Ela lembrou-se da forma perversa como Antoinette tinha mirado e atingido a parte de trás do joelho de Margot. Quando contasse a notícia para eles, precisaria observar Antoinette. Houve um acidente, ela os contou. O que aconteceu? Papai está bem? Ella perguntou, ansiosa. Antoinette não disse nada. É a Margot. Ela caiu ontem à noite. Cassie engoliu. Era sua imaginação ou Antoinette escondia um sorriso? Ela se machucou? Mark perguntou. Ou ela? Ela caiu do terraço. Não sobreviveu à queda. Ela está morta. Temos que esperar aqui até que a polícia chegue. Encarou fixamente os rostos das crianças. Ela explodiu em lágrimas com a notícia, mas, em contraste, Antoinette não demonstrou qualquer emoção. Encarou Cassie de volta calmamente. Mark franziu o senho. O que a polícia vai fazer? Ele perguntou. Vão examinar Margot e levá-la embora, Cassie disse. Seu conhecimento desses assuntos era muito superficial para oferecer algo mais. Um nó de pavor apertou seu estômago. O que exatamente acontecerá na noite passada? A overdose de remédios deixará sua memória confusa, com lacunas que ela não conseguia preencher. Mal se lembrava de fazer suas malas. Pensava ter ido até o quarto de ela, ou isso fora na noite anterior. Ela realmente tinha sonambulado, ou isso fora parte do sonho. Cassie sabia que precisava tentar juntar os pedaços e formar uma imagem coerente da noite anterior, porque sem dúvidas a polícia questionaria todos. Afinal de contas, o terraço de pedra chegava até a cintura e seria impossível Margot cair acidentalmente. Estou ouvindo papai, Mark disse, iluminando-se. Cassie abriu a porta do quarto e ouviu o burburinho das vozes abaixo. A voz de Pierre de fato estava entre elas. Posso ir com o papai? Ela perguntou, descendo da cama. Não, definitivamente não. Agora não. Cassie fechou a porta novamente. Ele vai estar muito ocupado. Tenho certeza que a polícia vai chegar a qualquer minuto. Podemos tomar café da manhã, Cassie? Antoinette perguntou. Estou com muita fome. Cassie encarou, chocada. Comida era a última coisa em sua mente, e presumiu que as crianças estariam chateadas demais para querer comer. Porém, claramente, a notícia do recente falecimento de Margot não havia afetado o apetite de Antoinette nem um pouco. Ou então, pensou subitamente, o pedido por comida poderia ser uma manobra para fazer Cassie sair do quarto, caso Antoinette estivesse bolando alguma travessura. Você consegue esperar um pouco? Ela perguntou. Antoinette suspirou. Acho que sim. Cassie ouviu a porta de entrada batendo novamente, e um coro de vozes novas. A polícia deveria ter chegado. Se ela estivesse no próprio quarto, poderia ver os carros se aproximando, mas os quartos das crianças tinham vista para os jardins e os campos atrás da casa.
Os passos subiram pela escada, em seguida passando em direção ao quarto principal. A polícia deveria estar inspecionando a cena para ver de onde Margot caíra. Talvez eles também procurassem provas no quarto em si que poderia lhes informar sobre o que tinha acontecido. Ela precisava se lembrar de mencionar que havia erguido a cadeira caída no terraço. Devo ler uma história para vocês? Ela perguntou às crianças, tentando soar animada. Eles relutantemente concordaram e Cassie escolheu um livro que não tinha lido a ela ainda, um conto de fadas que esperava também ser atrativo para as outras crianças, mantendo suas mentes ocupadas. Distraída e agitada, viu-se tropeçando nas palavras, repentinamente incapaz de entender francês básico, que geralmente era como seu idioma diário. Antoinette claramente não estava concentrada na história, e ela, acometida, tentava escutar o que acontecia lá fora. Cerca de meia hora depois, Marnie bateu na porta. A polícia quer falar com você, ela disse, e Cassie viu um homem esguio, de cabelos loiros escuros e vestindo terno e gravata, parado atrás dela. Ele estava sério, e não parecia ser nem um pouco simpático. Marnie carregava uma cerca de lanches e entregou frutas e pães às crianças. Cassie se perguntou se deveria comer alguma coisa. Não estava com fome, mas sua tontura estava piorando e ela achou que a comida poderia ajudar a controlá-la. Não havia tempo, ela decidiu relutantemente. O policial já descia as escadas. Seguindo, Cassie viu que a sala de jantar estava sendo usada como uma sala de interrogatório. Foi apenas quando ela entrou e fechou a porta que o detetive se apresentou. Sou o detetive Granger, e está minha colega, detetive Bissett. Ele falou em excelente inglês. Cassie sorriu com nervosismo para a jovem mulher em um terninho azul marinho que preparava um gravador. Entrevistamos o seu patrão, Sr. Pierre Dubois, o detetive Granger explicou. Gostaríamos de ouvir a sua versão do que aconteceu ontem à noite e hoje de manhã. Prefere que a entrevista seja conduzida em francês ou em inglês? Francês está bom, Cassie disse em francês, esperando que isso lhe desse alguns pontos positivos com os dois policiais de aparência severa. Apesar de suspeitar que Pierre fosse o principal suspeito, e ela tinha certeza que ele havia cometido esse crime, imaginou que ela também estivesse sob suspeita. As lacunas em sua memória a angustiavam e a deixavam nervosa. Não queria falar a coisa errada, ou parecer estar escondendo nada. Oh bom. Então, agora, começamos. Sente-se aqui, em frente a detetive Bissett. Informe seu nome, data de nascimento e endereço para os registros, por favor. As primeiras perguntas eram de rotina. De onde ela vinha, qual agência havia contratado, quanto tempo ela estivera com a família. Cassie notou que a detetive Bissett pareceu surpresa quando ela disse que chegará há apenas 3 dias. Falaram sobre o que acontecerá pela manhã, perguntando a ela o que tinha encontrado ao entrar no quarto. Cassie mencionou a cadeira caída no terraço, e que tinha endireitado, para depois notar o corpo abaixo. E por que você entrou no quarto? O detetive Granger perguntou. Queria pedir para usar o telefone. Fica no escritório, Cassie disse. Não queria mencionar que iria chamar um táxi com a intenção de ir embora. Aquilo certamente pareceria suspeito. Então, ela percebeu que aquela hora da manhã na França seria meia-noite nos Estados Unidos, então poderia dizer que estava tentando ligar para casa. Talvez pudesse dizer que estava tentando contatar Jace, au pair que conhecera no avião. Por sorte, o policial não perguntou mais nada sobre a ligação. Ela ficou aliviada, mas não por muito tempo, porque o interrogatório logo sofreu uma virada mais difícil. Conte-nos o que você observou sobre o relacionamento entre o Sr. Dubois e a Mademoiselle Fabron, o detetive Granger pediu. Eu apenas a conheci como Margot, Cassie disse. Não sabia o sobrenome dela. Como ela deveria falar? Pegou-se mexendo de forma aflita com os dedos na toalha de mesa e parou apressadamente, para o caso disso ser interpretado como um sinal de culpa. Ela deveria falar sobre o estrangulamento violento que vira se desenrolando no quarto deles, e o equipamento de BDSM escondido na gaveta, mas isso significaria explicar como haviam encontrado e poderia levá-la por um caminho perigoso. A polícia questionaria, com razão, sobre o motivo de ela estar invadindo o quarto de seus empregadores. A história do passaporte roubado parecia forçada e poderia ser confirmada apenas por ela, a quem ela queria proteger. Era tudo tão complicado e, de repente, ela sentiu náusea novamente. Poderia tomar um pouco de água, por favor? Ou ela pediu. Sinto muito, eu vomitei depois de ver o corpo. Ainda estou me sentindo muito tonta. É claro. A detetive Bissett levantou-se e trouxe um copo de água a Cassie, além de uma xícara de café. Cassie colocou 3 colheres de açúcar no café e tomou um gole, grata pela doçura. Eles pareciam ter um relacionamento volátil, ela disse. Pierre e Margot, quer dizer. Sempre havia uma corrente de conflito na casa. Ouvi brigas deles algumas vezes quando levantei para usar o banheiro à noite. Por favor, continue, a detetive Bissett a encorajou. Ela soava tão compreensiva que Cassie se viu contando mais. Pierre é muito controlador, mas ele não parece ter um vínculo emocional próximo com as crianças, ela disse. Por outro lado, Margot parecia muito insegura. Posses e status pareciam ser importantes para ela. Ela reagia terrivelmente a críticas. Você gostava dela? A pergunta veio do detetive Granger. Cassie hesitated. Não é que eu não gostasse dela, mas não éramos amigáveis. Quer dizer, eu só estava aqui para fazer meu trabalho, não para ser amiga dela. Vejo que você tem um machucado no seu rosto. E isso no seu braço é um arranhão? O detetive Granger inclinou-se para frente. Como essas lesões aconteceram? Eu não me lembro, Cassie disse, decidindo ter cuidado apesar de sentir seu coração acelerar. Eu tenho tendência a me acidentar. Fomos informados que você teve uma briga com Margot ontem à noite, o detetive Granger disse, e Cassie percebeu que a parte fácil do interrogatório tinha acabado. Estava em território perigoso agora, porque Pierre já tinha contado a versão dele dos eventos à polícia. Sim. Eu tive que ir até a cidade resolver algumas coisas.
Cheguei atrasada porque me perdi, e Margot tinha bebido. Ela estava com raiva porque tinha sido deixada sozinha com as crianças, porque Pierre também tinha saído. Pierre disse que foi grave. Vocês se atacaram fisicamente. Ela estapeou meu rosto porque estava frustrada, mas a briga só durou alguns minutos. Então, Margot tropeçou no salto dela e quebrou uma prateleira, Cassie disse, mas sentia seu rosto começando a queimar e sabia que os detetives deveriam estar notando. Quando observamos seu quarto mais cedo, notamos que suas malas estão feitas. Estava pretendendo ir embora hoje? Cassie encarou o detetive Granger, horrorizada, desejando que tivesse tido a presença mental para desfazer as malas depois que o desastre acontecerá. Ela deveria ter imaginado que eles verificariam todos os quartos. Eu ia embora hoje de manhã, ela confessou. É por isso que fui até o quarto, para dizer a Pierre que estava me demitindo e para chamar um táxi. Está com depressão, Cassie? A detetive Bissett falou agora. Não, não estou com depressão. Mas sofro de ansiedade. Você toma algum medicamento para isso? Eles já sabiam que ela tomava, ela podia ver. Sim, tomo alguns comprimidos. Nada em comum, quer dizer, muitas pessoas lidam melhor com a ansiedade se ela estiver controlada, ela disse, defensivamente. Cassie tinha certeza que o médico informara Pierre sobre os remédios que ela tomava. Ou a polícia teria vasculhado sua bagagem. Talvez eles tivessem. Ela percebeu, com uma picada de medo, que a data de administração estava nas embalagens e a polícia teria sido capaz de ver imediatamente que ela havia excedido a dose recomendada. Isso eles provavelmente também já sabiam. Entendemos que, após sua briga com Margot ontem à noite, você foi mandada para o seu quarto. Você saiu do quarto durante a noite, Cassie? Granger olhou fixamente para ela. Não, ela disse. Estive lá a noite toda. E, então, com um salto, ela se lembrou de que não estivera. Tinha sonambulado, e tivera aquele sonho vívido. Acordara com a mão na maçaneta de bronze do quarto de Pierre. De jeito nenhum poderia contar isso à polícia. Ela estaria admitindo a eles que estivera na cena do crime, sem lembrança do que realmente tinha acontecido. Ela mesma sequer sabia dos fatos reais. Tem certeza que não saiu do quarto? Granger perguntou. Cassie agarrou-se a outro fragmento de sua memória. Mais cedo naquela noite, ela ouvirá ela chorando. Tinha ido confortá-la e visto machucada em seu pescoço, por causa disso ficando incontrolavelmente furiosa. Espere, sinto muito, eu saí durante a noite, ela tagarelou, vendo os detetives trocarem um olhar e Granger começar a rabiscar em seu bloco de notas. Ou ela, a mais nova, estava tendo um pesadelo e eu fui reconfortá-la. Isso foi ontem à noite, é claro. Estou tão confusa com todo esse estresse. Por um minuto pensei ter sido na noite anterior. Ela teve pesadelos mais de uma vez. Mais de uma vez em 3 dias? Granger perguntou, mas não parecia descrente, só curioso. Sim. É parte do motivo pelo qual decidi ir embora, Cassie disse. Não achei que estava lidando com as crianças muito bem. Na primeira noite que estive aqui, Margot. Ela parou apressadamente. Explicar que Margot havia confrontado, abusado e estapeado por não ter cuidado de ela rápido bastante apenas convenceria a polícia de que havia uma séria inimizade entre elas. Mas o detetive Granger esperou que ela continuasse com as sobrancelhas levantadas. Na primeira noite, Margot me informou que eu sempre deveria ir até as crianças. O mais rápido possível, não importa quão cansada eu estivesse. Ela emendou. Então, mesmo tendo sido instruída a ficar no quarto ontem à noite, eu ainda fui até ela quando a ouvi chorar. As perguntas estavam começando a deixar Cassie em pânico. Ela lembrou-se das ameaças que Pierre fizera a ela. Como ele prometera que, se ela não jogasse o jogo dele, ele diria à polícia que ela estivera vasculhando o quarto dele, e eles aprenderiam. Ela estava seriamente preocupada se ele já não teria informado a polícia sobre aquilo, esforçando-se para criar uma imagem dela como desonesta e não confiável. Ou, um cenário ainda pior, que Pierre não precisasse fazer isso porque tinha um amigo leal na polícia local, assim como o médico da comunidade era seu amigo leal. Era óbvio para Cassie que isso deveria ter acontecido. Pierre e Margot tinham brigado na noite anterior. Ela estivera bêbada e agressiva além da razão e deveria ter provocado a violência nele, que ele levará longe demais. Eles brigaram, e ele a empurrara do terraço em um acesso de fúria. Então, tinha saído às pressas para que pudesse provar não ter estado na casa à ocasião. Pierre era rico e poderoso, e Cassie sabia que ele não tinha escrúpulos em usar sua riqueza e poder para conseguir o que queria. Ele tinha uma enorme influência em sua comunidade. Parecia que até as pessoas que falavam mal dele relutavam em discutir os fatos abertamente, com medo das repercussões. Se Pierre tivesse criado um álibi para si próprio, Cassie sabia que ele precisaria de um suspeito alternativo, porque alguém tinha que ser acusado do crime. Se a polícia já não tinha prendido Pierre, aquilo significava que ele estava indicando a eles outra direção. Cassie já podia ver, pelo que ele dissera aos detetives, como a mente dele funcionava, e sentiu medo ao começar a entender os planos dele. Quem melhor para levar a culpa pelo crime do que uma pessoa recém-chegada à comunidade, au pair instável, insignificante e totalmente dispensável?